Olá, mais uma vez estamos aqui para falar de física. Hoje nossa aula é sobre máquinas simples, estática. Então aqui em estática eu vou destacar algumas coisas que nós vamos trabalhar hoje. Introdução, nós vamos fazer uma introdução falando onde elas são aplicadas, você vai ver que se encaixa muito com o seu dia a dia. Depois nós vamos falar das máquinas simples em geral, aquelas que você usa muito lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. As alavancas, que também é um tipo de máquina simples. As polias móveis e alguns exercícios para a gente fixar aquilo que nós falamos nessa aula, ok? Me acompanhe. Quais são as máquinas simples? Máquinas simples eu destaco aqui para vocês aqui três máquinas muito úteis. Primeiro é o plano inclinado. Aí você me pergunta, o plano inclinado é útil? Sim, para colocar uma carga na parte de cima, ou num caminhão, por exemplo, ou numa caçamba de lixo, eles colocam uma prancha. E quanto menos inclinada essa prancha for, mais extensa e menos inclinada essa prancha for, menos força você vai ter que fazer para subir. Não confundam. O trabalho é o mesmo se essa rampa for pouco inclinada ou muito inclinada. O trabalho é o mesmo. A diferença aqui está na redução de força. Nosso assunto hoje é sobre redução de força. É para isso que as máquinas simples apareceram para nós. Então aqui nós temos o plano inclinado, nós temos uma polia. Isso aqui é um sistema de polias, a gente chama isso de talha exponencial. A talha exponencial ela reduz força. Nessa figura você vai ver que ela não está reduzindo força. A força que você aplica aqui é a mesma aqui. O que ela vai ser útil para nós é só no conforto de se utilizar essa máquina aqui. Por exemplo, em vez de você puxar um balde de água do fundo da cisterna com uma mão, você puxa verticalmente utilizando essa polia só para mudar a direção do movimento ou da aplicação da força. E aqui nós temos uma cunha e uma alavanca, que também são máquinas simples. Agora você vai ver o que é uma cunha, o que é uma alavanca em casos especiais. Muito bom, destaquei três tipos de máquinas simples e nesse momento a gente vai se ater às classificações dessas máquinas simples. Primeira máquina simples, os primeiros tipos de máquinas simples são as máquinas simples ou as alavancas chamadas interfixa. Interfixa é um tipo de alavanca, de máquina simples no formato de alavanca, onde ela é fixa no meio. Interfixa, fixa no meio. Tranquilo, não é? E aqui, interpotente. Potente vem de força, então a força é aplicada no meio. Viu só que maneiro? Interfixa, ela é fixa no meio, igual uma tesoura. Interpotente, força no meio, força no meio. Interresistente é um tipo de alavanca onde a resistência ou resultado, ou ponto onde você vai receber uma resistência depois de aplicar uma força, está no meio. Então, interfixa, interpotente, cortador de unha, e a interresistente, que é o abridor de garrafa. Você tem três exemplos para você. Não vai esquecer essas classificações aqui que são importantes para você. Vamos lá. Eu coloquei outras alavancas, porque aí na sua casa você deve estar se perguntando, ou onde você está deve estar se perguntando, mas só tem esse tipo de máquina simples? Não, tem outras aqui para você. Então essa daqui é uma chave de roda. A chave de roda é uma máquina simples, porque ela facilita, ela diminui a força, ela ajuda a você ter que aplicar uma força menor do que aquela necessária. O alicate também, a chave de fenda, o martelo, isso aqui é um tipo de alicate de pressão, isso aqui é uma chave normal, uma chave de tirar parafusos em geral. O detalhe é que cada uma dessas máquinas aqui, dependendo do tamanho dos braços de alavanca ou dos pontos de contato, nós vamos ter um resultado de força maior. Compreendeu? Olha só, primeiro nós vamos nos ater nas roldanas. É um tipo de máquina simples, muito importante, você vai ver que é simples trabalhar com elas. As roldanas. Eu tenho dois tipos de roldanas aqui, ok?
Na verdade, eu tenho dois tipos de acoplamentos de roldanas. E aqui eu tenho uma roldana fixa e outra móvel. Será qual dessas duas roldanas vai ser mais eficiente, vai produzir maior resultado? Eu pus aqui uma ilustração. Eu tenho um peso aqui de 30 newtons, ok? Uma massa que tem um peso de 30 newtons. Se eu fizer uma força aqui do lado de cá, que força que eu tenho que fazer aqui? 150 newtons. Por que 150 newtons? O raciocínio é fácil. Se aqui para baixo a força que está sendo feita para baixo é de 300 newtons, as forças que estão sendo aqui para cima vão ser distribuídas. Essa força vai ser distribuída em duas partes. 150 para cá, 150 para cá. Oxe, mas se aqui é 150 newtons nessa corda aqui, então aqui vai ser 150 newtons. Então esse tipo de polia foi capaz de reduzir o peso ou a força que você precisava de fazer em 2 vezes. Diminuiu 2 vezes, foi dividido por 2. Olha que fantástico essa daqui agora. Eu fui e acrescentei mais uma polia móvel. Olha que coisa que vai acontecer aqui agora. Esses 300 newtons, essa força aqui para baixo, vai ser distribuída em 2 partes iguais, 150 e 150. Esse 150 que está sendo aplicado aqui para baixo vai ser distribuído em 2 partes iguais, 75 e 75. O resultado que você tem que fazer aqui é de 75 newtons. Simples para você pegar. Então esse tipo de polia aqui divide por 2. Tá vendo aqui? Esse tipo aqui, a força que você precisaria de aplicar vai ser dividida por 4. Mais uma polia que você aplicar, você vai ver que vai ser dividida por 6. Daí por diante, né? Daí você pode construir um monte de associação de polia de acordo com o seu interesse. Vamos lá? Para frente. O plano inclinado, como eu disse no início. O plano inclinado é útil? É sim. Esse trabalhador aqui, ele vai ter um esforço ou uma força muito menor se ele utilizar uma rampa pouco inclinada, uma rampa extensa. Não é isso mesmo? Então, se eu tenho uma rampa de um hospital, ou de um auditório, ou de qualquer ambiente, de uma igreja, se essa rampa for muito inclinada, subi-la não é fácil. Eu preciso de degrau. Mas se ela for pouco inclinada, eu posso subir essa rampa com tranquilidade, com pouco esforço. O desgaste de energia vai acabar sendo o mesmo, mas a força que eu estou fazendo para subir, o esforço vai ser menor. Então isso aqui é muito utilizado para se carregar caminhões, não é? Aqui eu tenho uma gangorra, que é mais uma aplicação das alavancas, não é? Então eu coloquei essa proposta aqui para você perceber, aqui por trás disso daqui tem muita lógica, por isso que você vai pegar fácil. Mas por que essa rampa aqui não se equilibrou? Essa prancha não se equilibrou? É exatamente isso que você está pensando. Porque o peso do lado de cá, a força sendo feita nessa extremidade está sendo maior. Eu te faço uma pergunta. Toda vez que eu tiver uma força, porque do lado de cá eu tenho um monte de livros e aqui eu só tenho um livro. Então quer dizer que toda vez que eu tiver um montão de força do lado de cá dessa gangorra, toda vez que eu tiver muito mais força aqui, muito mais peso do lado de cá, ela vai ceder para o lado que é mais pesado. Então quer dizer que a distância entre o ponto de aplicação dessas forças e o ponto fixo da gangorra não vai fazer diferença? Isso não é verdade. Vai fazer diferença. Eu posso muito bem equilibrar esse peso aqui com esse peso. Qual é o procedimento que nós teríamos que fazer? Eu faria o seguinte, eu pegaria esse livro aqui e colocaria ele aqui, um pouco mais para cá. Então, de forma que aqui eu tenho mais peso, mas eu tenho menos distância. Aqui eu tenho menos peso, mas eu tenho um braço de alavanca maior. Aí eu tenho o equilíbrio, isso é intuitivo. Isso é no seu dia a dia. Então você está brincando de gangorra com uma pessoa muito mais pesada do que você do lado de lá. Os dois estão à mesma distância do centro da gangorra, ou do ponto fixo. O que significa isso? Que se a pessoa tiver o dobro da sua massa do lado de lá, você não vai conseguir brincar. Qual que seria a opção?
A opção física era sugerir para essa pessoa mais pesada sentar um pouco mais aproximando-se do ponto fixo da gangorra, para que a brincadeira funcione, não é verdade? Mas isso tem matemática por trás. Mas antes, uma aplicação disso. É por isso, será que então que é verdade, quanto maior a distância do meu ponto de aplicação de força em relação ao meu ponto fixo, essa distância vai interferir na rotação ou no poder de torque? Vai, você sabe disso. Então, se eu tenho uma chave de roda com um braço de alavanca muito curto, o resultado é uma ação de rotação muito pequena. Se eu conseguir aumentar esse braço de alavanca aqui, o resultado vai ser muito maior. Isso é chamado de braço de alavanca. Olha só, a matemática por trás disso daqui é muito lógica e simples de você entender. Aqui eu tenho uma chave, não é isso? Uma chave, uma ferramenta bacana para tirar parafuso ou para apertar parafuso. Aí eu tenho duas posições das mãos, duas forças sendo aplicadas. Uma força é de 20 libras ou a outra força é de 10 libras. O que eu quis dizer para você é que essa força de 20 libras sendo aplicada a uma distância pequena vai gerar o mesmo efeito que uma força de 10 libras ao dobro, posicionada ao dobro da distância dessa daqui. Então, quanto mais próximo, macetinho, quanto mais próximo do centro de rotação, mais força eu tenho que fazer. Agora, se eu afastar a minha mão, menos força eu vou ter que fazer para produzir o mesmo efeito. Isso é o momento de uma força. Momento de uma força que você já ouviu falar e é chamado de torque. A palavra torque eu acho que você já ouviu falar. Então, momento de uma força ou torque é definido como sendo M, momento, igual F vezes D. Você deve estar curioso aí por que esse sinal de mais e esse sinal de menos. O sinal de mais e de menos, ele está apontando para o sentido de rotação. Isso é uma convenção. Então, se eu rotacionar essa chave aqui no sentido horário para cá, essa mão puxando para baixo, as mãos puxando para baixo, eu vou adotar o sinal de positivo. Repito, sentido horário, sinal positivo. Sentido anti-horário, sinal negativo. Ok? Se você inverter, isso é só convenção. Alguns livros trazem sinal positivo, sentido anti-horário, e sinal negativo, sentido horário. Ok? Então aqui é só um sinal, depende do referencial que você adotar. Para frente, aqui está uma gangorra. Olha só, uma gangorra eu tenho um garotinho aqui e uma mocinha do lado de cá. Então quer dizer, agora aqui é a proposta, é o nosso raciocínio, não é? Aqui eu tenho um garoto de 50 quilogramas, lembrete das aulas anteriores. Se a massa é 50 quilogramas, o peso é quanto? 500 newtons. Muito bem, se a gravidade for 10 metros por segundo ao quadrado, o peso vai ser de 500 newtons. Então aqui eu tenho um peso de 500 newtons sendo feito para cá e um peso desconhecido sendo feito para cá. A distância entre esse garoto aqui é de 2 metros e dessa garota é de 4 metros. É possível o equilíbrio? Vamos ver se você lembra disso. É possível uma pessoa mais pesada se equilibrar numa gangorra com uma pessoa mais leve? É sim, desde que a distância entre cada uma e o ponto de equilíbrio ou ponto de rotação sejam diferentes. Então eu já vou adiantar. Aquela que é mais pesada tem que estar mais próximo, porque eu faço mais força quando eu tenho menos distância. E essa daqui, eu faço menos força quando eu tenho mais distância. Então esse exercício aqui, ó, qual a massa do garoto B, desse garoto, para que a barra fique em equilíbrio? Não é? Mas uma pergunta você pode responder antes. A massa do garoto B, esse resultado que você vai encontrar, é menor do que 50 quilogramas? Muito bem pensado, é menor do que 50 quilogramas, certo ou não? Então vamos para frente. Qual a massa do garoto B para que a barra
para que a barra fique em equilíbrio. Sabe qual que é a jogada? A jogada, eu vou para o quadro agora mostrar para você como que a gente vai resolver esse probleminha. Mas de antemão eu já te adianto. Você concorda comigo que o momento, o M, que essa força faz desse lado de cá da gangorra não tem que ser igualzinho o momento que essa força faz do lado de cá? Isto é, se o momento ou torque feito aqui foi igualzinho o torque feito aqui, o sistema ou a gangorra está em equilíbrio. É simples, quer ver? Me acompanhe no quadro. Então aqui, nesse exercício que eu propus para você, nós temos a gangorra. Tá vendo a gangorra? O ponto fixo dela está aqui. Esse é o ponto fixo. Aqui tem o garotinho, o qual nós falamos agorinha. E do lado de cá, nós temos a garotinha, do lado de cá. Então a ideia aqui é o seguinte, aqui eu tenho uma força, não é? Falei para você que a força aqui é de 500 newtons. Aqui eu tenho uma força, peso, que é desconhecido, que é o peso da garota B. É ou não é verdade? A distância aqui, está lá na figura, a distância 4 metros. A distância aqui, 2 metros. Você que está atento desde o início, mas atento mesmo, você vai perceber que como a distância aqui é o dobro dessa distância, o peso aqui vai ter que ser a metade. Entendeu? Viu como é que funciona? Eu vou te provar matematicamente, porque minutos atrás eu disse para você que o momento do garoto A, gerado pelo peso do garoto A, tem que ser igualzinho ao módulo do momento gerado pelo garoto B. Mas você lembra lá, no slide anterior, que momento é força multiplicado pela distância? Do lado de cá também, momento é só uma fórmula, não é? Então esse aqui é a força que o garoto A faz, a distância que o garoto A está do ponto de equilíbrio. Tudo isso daqui, esses momentos, é em relação ao ponto O. Qual que é o ponto O? O ponto O está aqui, ué. É o ponto de equilíbrio. Então isso aqui é a força que o garoto B faz e a distância que o garoto B está do ponto de equilíbrio O. Mas aqui ficou bom, ó. Qual que é a força que o garoto A faz? 500. A distância que ele está? 2. Do lado de cá, a força que o garoto B faz é o peso dele. Peso do garoto B, força-peso. E a distância que ele está daqui até aqui, qual que é? 4 metros. Tranquilo? 4 metros. 2 multiplicado por 500 dá 1.000. 1.000 dividido por 4 vai dar peso do garoto B ou da garota B, vai dar 250 newton. Ah, mas o peso de 250 newtons é o peso, ele não pediu o peso, ele pediu a massa. Mas o peso é a massa vezes a gravidade. Então daqui vai ficar assim, ó. Se o peso é igual a massa multiplicado pela gravidade, vai ficar assim, se o peso é 250, a massa é o que eu quero, a gravidade é quanto? 10. Então o M dá 25 quilogramas. É exatamente isso que a gente pensava, não é? A massa do garoto B, ou da garota B, 25 quilogramas. Vou repetir. O peso dele, a massa dele vai ser a metade da massa desse garoto, exatamente porque ele está a uma distância maior. Então, se ele está a uma distância, o dobro da distância, a força que ele tem que fazer aqui para ficar em equilíbrio com esse é a metade. Logo, a massa deve ser a metade. Simples. Não é isso? Vamos voltar para lá. Me acompanhe. Olha só, uma outra situação de equilíbrio é o equilíbrio usando cordas ou cabos, não é? E aqui eu fiz uma pergunta para ver se a gente consegue calcular o valor da tração em cada um dos fios. É possível calcular a tração em cada um desses fios? E é simples, você vai ver ali no quadro. Esse daqui é tranquilo. Você aprendeu algumas regras da trigonometria que eu vou utilizar ali com você agora no quadro.
Vamos lá comigo resolver esse probleminha aqui. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho um fio AB, aqui eu tenho uma esferinha que tem 2 quilogramas, não é? E um fiozinho que liga ela até o ponto de equilíbrio. E aqui eu tenho um fio BC. Eu queria só a tração em cada um desses 3 fios. Só isso que a gente quer. Então me acompanha ali no quadro agora. Vamos comigo. A figura que ele propôs foi a seguinte, olha só. Ele colocou 3 fiozinhos que promovem o equilíbrio daquela esferinha, daquela bolinha. Então aqui ele utilizou um sistema de equilíbrio, não é? Assim como ocorre o equilíbrio lá na alavanca acontece o equilíbrio, aqui também tem como a gente produzir o equilíbrio. Tem, porque aqui eu coloquei um fio, aqui eu coloquei outro fio, e aqui eu desci um fiozinho com uma esferinha pendurada. Essa esferinha, acho que você lembra, tem 2 quilogramas. Pergunto de novo, qual que é o peso dela? Muito bom. É isso daí, ó. O peso dela vai ser de 20 newtons caso a aceleração da gravidade for 10 metros por segundo ao quadrado. Peso é só pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Muito bom. Então me acompanha aqui como é que vai ficar isso daqui. Aqui tem um ângulo de 30 graus. 30 graus é o ângulo, tá aqui. Então tem forças aqui segurando esse ponto de equilíbrio. Aqui eu tenho uma força, esse fio aqui eu vou chamar ele de A, esse de B e esse de C. Olha o tanto que é rápido, ó. Aqui eu tenho a tração no fio A, você aprendeu em dinâmica. A força que um fio faz é chamada de tração. Aqui eu tenho uma outra força, que é a tração no fio B, e aqui eu tenho uma outra força, que é a tração no fio C. Tá vendo aí? Agora, como é que eu faço? Vamos eliminar aquilo que é rapidinho pra gente. Você concorda comigo? Se está tudo em equilíbrio, a força que é feita pela bolinha, a bolinha está fazendo uma força aqui para baixo, de quanto? 20 newton. Então, se está sendo feita sobre a bolinha uma força de 20 newtons, nós estamos tendo uma força aqui para cima também de 20 newtons. Então, a força que esse fio está fazendo, tanto aqui, ação e reação, tanto aqui quanto aqui, é de 20 newtons. Então, eu tenho que a tração no fio C já está prontinha, 20 newtons. Ok? Não se esqueça disso, está em equilíbrio. Então, a força que é feita na bolinha para cima, que é a tração no fio C, é igualzinho o peso dessa bolinha. Agora vamos para frente. Como é que eu acho esse TA e esse TB? É tranquilo também, quer ver? Vamos me acompanhar aqui. Esses 3 vetores aqui, eu consigo fazer com que eles formem um triângulo, é uma espécie de quebra-cabeça, quer ver? Então aqui eu tenho, olha como é que vai ficar. Aqui eu tenho o meu TB, verifique, o meu vetor TB está aqui, vou permanecer o meu vetor TA para cá, como é um vetor, eu não mudei nem a direção, nem o sentido e nem o módulo deles. Então eu posso fazer esse procedimento aqui tranquilo. E aqui para baixo, eu tenho o vetor TC. O ângulo de 30 graus está aqui. 30 graus. Então o professor de trigonometria, os ensinamentos dele nos vai ser útil agora. Por quê? Porque eu tenho o valor desse TC aqui, ó. Tem ou não tem? Então eu posso tirar ele daqui, só para ficar simplesinho para você, ó. 20 newton. Não é isso? Então agora aqui é 20, aqui é TA e TB desconhecidos. Ué, mas aqui eu tenho um cateto oposto, é ou não é? E aqui eu tenho um cateto adjacente. Tem ou não tem? Cateto oposto e aqui eu tenho um cateto adjacente. Ah, mas aí ficou muito simples, olha aí. Aqui nesse caso, tangente de 30 graus. Tá vendo aí? O nosso 30 graus aqui, eu coloquei no lugar errado aqui, mas a gente faz uma pequena modificaçãozinha, ainda bem que você percebeu daí, não é? Você percebeu.
30 graus é o ângulo entre TA e TB. Mas como é que você sabe? Alternos internos, né? Aqui é 30 graus. Se aqui é 30, essas retas são paralelas, aqui também é 30. Fiz uma pequena mudança. Então aqui vai ficar tranquilo. Tangente de 30 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, TB. Então aqui vai ficar tangente de 30, muito conhecido por você, ó. Raiz de 3 sobre 3, 20 sobre TB. Aí o TB vai ficar multiplicando cruzado aqui, ó, vai ficar 60 sobre raiz de 3. Então aqui o resultado final, para você registrar aí no seu caderno, TB é igual. Você vai fatorar aqui em cima, racionalizar as expressões dos caras da matemática, né? Multiplicando em cima e embaixo por aquilo que está embaixo, para que a raiz desapareça do denominador por questões estéticas, não é? Aí você vem aqui e multiplica. 60 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Isso aqui vai ficar assim, ó. Você faz com mais calma aí na sua casa. 20 raiz de 3 Newton. Viu aí? Atração no fio B, 20 raiz de 3. Atração no fio A, vou dar a dica para que você faça na sua casa. Use o seno. Cateto oposto, seno de 30 graus, que é meio. Cateto oposto sobre hipotenusa. Você encontra o TA. Mesmo procedimento que eu fiz aqui, usando o seno. Quebre a cabeça na sua casa. Vamos para frente e concluir a nossa aula de equilíbrio hoje. Aqui eu propus 2 exercícios para você. Estamos de volta para encerrar a nossa aula agora com 2 exercícios. O primeiro exercício é aquilo que nós vamos tentar fazer aqui agora só com o nosso conhecimento prático sobre essa situação. Para levantar 500 kg, emprega-se uma alavanca de 1,5 metros. 1,5 metros é o comprimento dela total, para levantar essa pedra, certo ou não? O ponto de aplicação e o ponto de apoio distantes 0,3 metros. Então tá vendo aqui? Ó, ponto de apoio, de aplicação e da força, aqui ele deu as distâncias. Qual a força que se deve aplicar na extremidade da alavanca para erguer a pedra? Qual força que eu tenho que fazer aqui? Vamos fazer rapidinho, de cabeça, você sabe o resultado. Vou te ajudar no raciocínio. Se aqui a distância é de 0,3, aqui a distância é o dobro, se a distância é o dobro, a força ou a massa que eu tenho que pôr do lado de cá, o equivalente em massa do lado de cá, que eu tenho que colocar, é 3 vezes menor, não é? 1,2 não é o dobro, desculpa, não é o dobro, é 4 vezes maior que 0,3. De novo, 1,2 não é 4 vezes maior que 0,3. Então a massa equivalente é do lado de cá, ó, tá vendo? Ó? Ele perguntou qual força que ele tem que fazer aqui. Então se aqui a força é de 5.000 newtons, a força aqui tem que ser 4 vezes menor. Porque a distância aqui é 4 vezes maior. Eu tenho o direito de colocar uma força 4 vezes menor. Então, 5.000 dividido por 4 vezes menor, vai dar 1.250 newtons. Ok? Então, para você resolver isso daqui, você faz um momento dessa força do lado de cá igual ao momento do lado de cá. O resultado tem que ser 1.250 newtons. Olha o outro para você. Identifique os tipos de alavancas apresentadas abaixo. É para chamar de interfixa, interpotente ou interresistente. Aqui é o quê? O que você acha? Essa daqui é o quê? Ela é fixa, nesse caso aqui, ela é fixa no centro, então ela é interfixa. Essa daqui, a resistência é no meio. Quem está resistindo está no meio. Então aqui é interresistente. Viu aí? E essa daqui, a resistência é feita na ponta e a força é feita no meio. Olha só, esse aqui é o ponto fixo. Então aqui nesse caso,
A resistência está sendo feito aqui, a força para cima. Então é interpotente. Então aqui interfixa, interresistência, resistente e interpotente. Vamos ficar por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.